O trabalho da gente com transmídia enquanto grupo na UFPE, conduzido principalmente a partir da equipe da UFPE que participa do Obtel, né, que é a rede de pesquisadores de ficção televisiva brasileira. A gente primeiro teve um desafio inicial, não tanto metodológico, mas um desafio teórico mesmo, de limpeza de campo. A gente tinha muitas publicações sobre transmídia, esses textos que hoje se tornaram os textos mais basilares, assim, que a gente considera como as grandes referências de transmídia. Então, Cultura da Convergência, o material do Carlos Scolari, a gente ia ter esses autores. E a gente percebia que não havia uma amarração muito precisa do conceito propriamente dito, de identificar, então, o que é que a gente poderia, de fato, considerar como transmídia, a ponto da gente precisar de um nome novo para chamar esse fenômeno, que não se confundisse com a cultura da convergência. Então, a gente faz esse trabalho olhando para o conjunto de telenovelas que estava sendo exibido naquela época pela Rede Globo, e a gente vai chegar nessa conceituação de estratégia de um modelo de produção transmídia, né, em que a gente tem as empresas produtoras de conteúdo preocupadas desde a saída, desde o momento, mesmo que estejam produzindo para a televisão, por exemplo, mas preocupadas com os desdobramentos em outros veículos, ou no sentido de produzir conteúdos efetivamente narrativos para eles, ou ao menos de estar presente fazendo circular os conteúdos que para levar para a televisão, né? Levar o espectador de volta para a televisão, que no caso da Rede Globo sempre foi esse o grande objetivo da empresa. Um dos primeiros desafios metodológicos foi, primeiro, essa densidade do corpus mesmo, um volume muito grande, mas a gente, como estava no contexto de um grupo de pesquisa e de uma rede, a gente conseguiu compartilhar um pouco e conseguiu aplicar até chegar no ponto de efetivamente criar ou elaborar um método para que cada um pudesse aplicar, né? Que foi quando a gente chegou efetivamente nas categorias de propagação e extensão, como sendo duas grandes possibilidades de estratégias transmídia, que a gente percebe movimentos diferentes no uso que a Globo faz de redes sociais, na maneira como, na, nos desdobramentos possíveis de telenovelas em outros produtos, então, mudanças de tipos de extensão que se fazia, a gente tinha no início perfis de personagens nas redes sociais, por exemplo, isso é algo que começa a deixar de aparecer, e aí atualmente a gente vai ter investimento em, por exemplo, podcasts, livro, filme, que enfim, não são exatamente novidades nesse tipo de extensão, mas a gente vai vendo mudanças, né? E isso do Globoplay ter chegado com mais força, especialmente a partir da pandemia, que é quando entra o acervo maior, assim, quando a gente nota que a Globo está fazendo crescer o acervo do Globoplay, a gente vai ter quase um investimento paralelo, né, nas ações transmídia para o Globoplay. O fã, no contexto não só da transmediação, mas de uma cultura de redes, de comunicação em rede, ele é fundamental para a circulação de um conteúdo. Os fãs são audiências muitíssimo desejadas pelas emissoras. Claro que nem sempre eles vão se comportar como a emissora gostaria que eles se comportassem, mas existe um lado da ação transmídia que, se você não tiver o fã para responder, a ação simplesmente não acontece. Não é simplesmente aproveitar a fórmula, mas que a gente consiga homologar o conceito de transmídia de séries estadunidenses ou de séries britânicas ou de outros países. A gente consegue enxergar relações com a produção de ficção televisiva brasileira, mas não são homologações do mesmo tipo e às vezes nem mesmo da mesma natureza, né? Apostas da Globo para funcionar, fazer funcionar uma novela nova que vai ser lançada, eu diria que são as maneiras de ter uma expansão transmídia, quando ela está começando a ser lançada. Então, que elenco essa novela tem? A repetição das celebridades? Quem é o autor dessa novela? Se é uma novela, um remake ou de uma história que está em andamento, a gente está vendo o que aconteceu com o Pantanal, e agora
na mesma linha o que acontece com Renascer. Essas são novelas que se promoveram pela lembrança e pelo repertório. São remakes que, muito possivelmente, uma parte da audiência que está assistindo esses remakes agora pegaram o original. Essas são apostas que costumam funcionar para a construção de um público novo. Então, tem um tipo de fã de novela que ele vai estar ali independente da novela. Vai estar lá em todas as faixas de horário, vai estar lá assistindo todos os dias, ou disposto, assim, é a hora da novela, vou ver. Mas esse tipo de público, ele está com outros estímulos disputando a audiência dele. Então, ele não é a coisa mais garantida do que quando, por exemplo, a gente só tinha 5 canais de TV aberta para escolher, e era esse o conteúdo que a gente ia ter à noite, né? A gente está numa situação muito diferente.